Buenas, gurias e guris, se aproxeguem, sejam todos muito bem-vindos ao canal Guria Arteira. Meu nome é Temis Cristina e no vídeo de hoje eu vou trazer um vlogzinho diferente aqui pra vocês. Aqui a minha caixa das florzinhas e dos squares já tá quase cheia, então vou ter que dar um jeito de trabalhar eles um bocadinho pra esvaziar essa caixa aqui. E logo na sequência já tá fazendo mais, né, porque a gente é dessas, já vai terminando, a gente já vai fazendo mais já e bora trabalhar, que é o que importa. Então aqui eu vim mostrar pra vocês algumas florzinhas que eu tenho prontas, que eu vou estar utilizando. Aqui eu peguei um cone de barbante, é aqueles de 1,8 kg cru, que eu quero estar fazendo um teste para ver qual é o rendimento desse big cone aqui para fazer um estilo de jogo de banheiro que eu quero fazer. Então o vlog já falei que vai ser de jogo de banheiro, né? Essas florzinhas que eu vou utilizar aqui é a flor biju, tá? Já tem videoaula disponível dela lá no canal Guria Crocheteira. Eu vou deixar o link aqui em cima, caso tu queira fazer também. E no final desse vídeo aqui eu vou deixar de sugestão a videoaula dessa florzinha aqui, que é uma flor rasteirinha, super econômica, tá? Vou pesar aqui pra mostrar pra vocês quanto que pesa cada uma dessas florzinhas aqui. Já tô com a balança aqui posicionada. Deixa eu virar pra cá pra que vocês consigam ver, assim. Vou botar aqui uma florzinha. Ó, pesou 11 gramas, então pesa de 11 a 12 gramas cada uma delas, tá? Então, como é que eu vou estar fazendo? Eu gosto, ó, essa aqui pesou 10 gramas, um pouquinho menos. Eu gosto de fazer a união com o barbante que eu vou estar trabalhando a peça, né? No caso, o jogo de banheiro, eu vou estar trabalhando o tapete, a tampa do vaso, com o barbante cru. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar as florzinhas, vou fazer a união com o barbante cru e fazer a base dos tapetes, da tampa do vaso, do porta-papel higiênico, todas as peças que eu for fazer, eu já vou fazer a base com o cru e deixar pronto. Pra depois, na sequência, eu tá pegando uma das cores, né, que tem aqui nessa mescla da florzinha e fazer o bico de acabamento utilizando uma dessas cores aqui que tem no mescladinho da flor, tá? Então, aqui eu tenho, ó, essa mescla aqui, que é um rosa pink com vermelho com bordô. Eu tenho aqui também algumas flores amarelas. Tem várias cores, tá? Tenho azulzinha também. Tem aqui esse outro tom aqui de rosa, que é mescla de rosa pink com rosa bebê. Aqui embaixo eu tenho algumas laranja. Ó. Tenho essas duas aqui que tá com pérola, que é aquele vermelho cabaré da Barroco. Também vou utilizar. Essas aqui eu vou ter que colocar junto com alguma outra, porque eu só tenho essas duas aqui, era uma sobrinha de fio. Então, eu vou colocar uma outra cor aqui junto pra tá fazendo um tapetinho avulso, né? E daí, aqui embaixo dessas branquinhas, tem algumas flores também. Ah, esse aqui eu acho que é outro modelinho, deixa eu ver. Esse aqui já é outro modelinho de flor. Então, eu vou estar utilizando essas aqui, que é a flor biju, tá? Tem aqui azul, várias corzinhas diferentes, tá? Então, o que que eu vou fazer nesse vlog aqui? Eu vou iniciar o vlog aqui agora, trabalhando com o barbante cru, tá? Então, eu vou fazer as bases das peças no barbante cru, vou fazer a união das flores e a base das peças. E aí eu venho mostrar para vocês e na sequência no próximo vlog, aí eu vou dar continuidade fazendo o bico de acabamento, como eu falei, utilizando uma dessas cores aqui que tem na florzinha. Então vai sair jogos de banheiro aí em produção, bem coloridos, bem lindos para tá colocando na pronta entrega. Então, eu vou adiantar aqui a minha produção, trabalhando com esse barbante cru. E se tu quer saber quantas bases de tapete dá para fazer aproximadamente com esse barbante aqui, um big cone de 1,8 kg, fica comigo até o finalzinho do vídeo, que eu vou crochetar aqui e já volto mostrando para vocês as bases prontas, tá? Então, se tu vai trabalhar hoje também no teu crochêzinho, separa os teus materiais aí, bota um sorriso no rosto e vem crochetar comigo. Prontinho, lindezas, voltei aqui pra dar continuidade a esse vlog junto com vocês. Quem viu aí no comecinho do vídeo, viu que a caixinha aqui tava cheia de florzinha, viu que ainda tem bastante florzinha aqui, e eu vou contar pra vocês o segredo, tá? O segredo pra sempre ter florzinhas aqui é sempre que dá um tempinho, eu pego lá um barbantinho e faço umas florzinhas e coloco aqui, faço uns quadradinhos assim e coloco aqui.
Então, eu vou sempre repondo, tá? Eu não pego pra usar até acabar, pra depois fazer mais. Não, eu sempre vou repondo. Conforme eu vou utilizando, eu já vou fazendo mais e vou colocando aqui. Mas vocês viram que tava bem cheiona e já tem um pouquinho menos, né? Porque eu usei bastante florzinhas aqui e vou vir mostrar pra vocês as bases que eu fiz, tá? Por que que eu resolvi parar de fazer agora? Porque eu acabei com o cone de barbante. Então, esse aqui era um Big Cone, 1,8 kg de barbante cru número 6, tá? Eu acabei com ele. O que que sobrou aqui desse Big Cone? Foi essa bolinha aqui, que eu pesei ela e ela tem aproximadamente 90 gramas. E com 90 gramas eu não consigo estar fazendo mais nenhuma base, tá? Eu preciso de um pouco mais do que isso. Aproximadamente aí 120 gramas para estar fazendo uma base de tampa de vaso ou de tapete pé do vaso, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui quais foram as bases que eu consegui fazer. Eu poderia estar pegando mais barbante cru e tá continuando, aí tá dando continuidade a esse vlog, porém, para o vídeo não ficar muito longo e para eu não ficar fazendo muitas peças repetidas, que eu gosto sim de trabalhar em produção, gosto de fazer várias peças do mesmo, mas chega uma hora que a gente vai dando uma enjoadinha, né? Vai dando uma cansadinha. Então agora eu vou mostrar para vocês as bases que eu fiz e na sequência eu vou estar fazendo o acabamento dessas peças, né? Desses jogos, e também vou estar vindo compartilhar aqui com vocês. Então isso aqui foi o que sobrou, aproximadamente 90 gramas de barbante número 6 de um Big Cone de 1,8 kg. E florzinhas ainda temos bastante aqui para estar produzindo outras peças. Então, eu vou tirar a caixinha daqui e vou botar as bases que eu produzi para estar mostrando para vocês. Não sai daí. Prontinho, lindezas. Já posicionei aqui para estar mostrando para vocês, ó. Deu muitas bases. Eu vou mostrar para vocês aqui quais as variações que eu fiz, tá? E antes que vocês perguntem, essa aqui, a florzinha que eu usei é a florzinha biju, tá? A flor biju. Tem videoaula disponível lá no canal Guria Crocheteira. Eu vou deixar aqui no card, é só tu clicar e ir lá caso tu queira estar fazendo. Tem a videoaula lá bem detalhada. E também vou deixar de sugestão no final desse vídeo. Então, quem quiser fazer, pode assistir todo o vlog aqui junto comigo. No final do vídeo, eu vou deixar de sugestão a videoaula da flor biju, para quem quiser fazer. É uma flor rasteirinha, gasta aí uma média de 10, 12 gramas para estar fazendo já com a base verde, tá? Já com um squarezinho verde aqui. Então, ela é bem econômica, tá? E para fazer as bases das peças, eu utilizei a videoaula do tapete Maria Clara e a tampa do vaso também Maria Clara. Tem um jogo de banheiro disponível lá no canal Guria Crocheteira, a videoaula dele. Também vou deixar de sugestão no final desse vídeo aqui pra ti, caso tu queira estar fazendo, caso tu tenha gostado aqui das minhas bases e queira fazer, eu vou deixar de sugestão no finalzinho pra vocês, tá? Bora lá então. Eu fiz variações, como eu falei pra vocês, do jogo de banheiro, tá? Então, esse aqui, ó, eu fiz um porta-papel higiênico. Esse aqui foi o único que eu fiz o porta-papel higiênico. Os outros todos eu fiz sem, porque é raro eu vender o porta-papel higiênico. Então, fiz um aqui só pra cliente que disse, mas não tem com porta-papel? Eu disse, tem esse amarelinho aqui com porta-papel, tá? Então, aqui eu vou colocar depois a argolinha, né? Vou fazer e vou aplicar. Vou fazer o bico de acabamento na volta e vou fazer o cordão de correntinhas da mesma cor do bico de acabamento para amarrar aqui e separar, né, as divisórias dos rolinhos de papel. Ó, atrás eu fiz essa redinha aqui e essa aqui é a basezinha pro porta-papel higiênico, tá? O joguinho amarelo, eu fiz o porta-papel higiênico. Essa aqui é a base pra tampa do vaso, tá? Eu fiz com 2 flores, como vocês podem ver. É um jogo de banheiro bem parecido com o jogo de banheiro Mari, que o pessoal faz bastante aqui no YouTube. Seguido a gente vê, né, vlogs dele. A única diferença é que aqui eu faço a união dos square fazendo a emenda, tá? Então, eu utilizo assim, eu faço a florzinha, 2 carreiras, a base do verde, né, na 3ª carreira, e na 4ª carreira eu faço com o cru a união. E no jogo de banheiro Mari, a união é feita já aqui no verde. Tá? Então, quando tu vai fazendo a carreirinha do verde, tu já vai unir o square com o outro que já vai estar pronto, né? E no meu aqui eu faço todos os square primeiro e depois eu faço a união, no caso aqui com o barbante cru, mas, né, se tu for estar utilizando outra cor, a união tu vai fazer com o barbante que tu vai usar para predominar a peça, né? Que vai ficar a maior quantidade de carreiras aí. É o barbante que tu vai usar para fazer a união aqui, tá? E aqui, ó, na parte reta eu trabalho dessa forma, ó, com 3 pontos altos e uma correntinha de separação. E lá na videoaula do jogo de banheiro Mari, as gurias trabalham 2 pontos altos aqui, né, ao invés de 3. Eu acho que assim fica mais fechadinho, fica mais encorpada a peça, eu prefiro, tá?
Então, vou deixar, como eu falei, de sugestão no finalzinho aqui pra quem quiser tá fazendo, fica bem lindo. Nesse jogo de banheiro aqui que eu vou fazer, nessa mega produção, eu vou mudar o bico de acabamento do jogo de banheiro Maria Clara. Eu vou fazer um outro bico, mas lá na videoaula tá bem detalhadinho pra quem quiser tá fazendo o bico original, tá? Então, aqui eu tenho a tampinha do vaso. Tenho aqui também o tapete do pé do vaso, do joguinho amarelo. E tenho também o tapete da pia, do jogo amarelo, ó, com 3 square, tá? Agora aqui eu vou mostrar pra vocês essa aqui que eu fiz as bases é um bordô, né, aqui no centro, é cor de vinho, bordô, vermelho e um melancia, ó, fica bem lindo, tá? Aí eu fiz a tampa do vaso, fiz o tapete do pé do vaso e o tapete da pia, tá? Mesma coisa, tá? Falar pra vocês a quantidade de carreiras que eu utilizei também. Pra tá fazendo a tampa do vaso, eu fiz um total aqui de 9 carreiras, tá? Então, eu fiz a carreira de união aqui, dos square, e mais 8 carreiras circulares, tá? Totalizando 9. Pra fazer os tapetes, tanto do pé do vaso quanto da pia, eu fiz um total de 10 carreiras. Então, aqui eu fiz a carreira de união dos square e depois 9 carreiras circulares, totalizando 10 carreiras no cru. Tanto pro tapete da pia quanto pro pé do vaso. Aí, como eu mostrei pra vocês aqui no rosa, eu fiz a tampa do vaso e aí eu optei por fazer 2 tapetes ovais iguais. Ó, então, eu fiz 2 tapetes que seriam pra pia, né? Que é aquele oval. Nesse jogo de banheiro rosa, eu não fiz o tapete do pé do vaso. Fiz só 2 tapetes ovais, porque tem cliente que não gosta de utilizar, né, o tapete do pé do vaso. Então, quero aí estar agradando a todas as clientes. E por último, eu fiz aqui no azul, é uma mescla de azul. Fiz o squarezinho no verde e a união no cru, como eu falei pra vocês. Na tampa do vaso, a carreira de união mais 8 carreiras, totalizando 9, tá? E pra fazer o tapete do pé do vaso, nesse aqui também eu fiz o tapete do pé do vaso. Eu fiz aqui a carreira de união e depois 9 carreiras, totalizando 10. E aí eu quero mostrar pra vocês isso aqui que eu faço todas as vezes que eu vou fazer o tapetinho do pé do vaso. Vocês podem ver que fica vários fiozinhos aqui pra arremate, tá? Como é que eu faço? Eu fiz aqui a união dos square, depois eu fiz a primeira carreira aqui e circulei, tá? Quando chegou aqui, eu arrematei o meu fio, ó. Eu cortei o fio. E aí, eu vim aqui do outro lado, peguei outro fio, o mesmo fio, né, mas outra ponta do fio, e vim trabalhando assim. Quando chegou aqui, eu arrematei e voltei pra lá. Coloquei lá o fio, iniciei a carreira lá e trabalhei a carreira circular. Quando chegou aqui, eu arrematei e assim eu fui fazendo por todas as voltas, tá? Ao invés de chegar aqui e já voltar pra lá, trabalhando, não, eu arremato aqui e inicio lá com um novo fio, tá? Porque assim o desenho aqui da parte oval, ele fica bem retinho, ó. Da mesma forma do tapete da pia, ó. Vocês reparam, ó. Ele fica bem retinho o desenho aqui. E se tu faz carreiras de ida e volta, ele fica aqui meio um zigue-zague, ele não fica bem alinhadinho assim esse desenho. E me incomoda um pouco visualmente falando. Então, resolvi estar fazendo dessa forma. Faço a carreira, chegando ali, eu arremato, boto o fio lá de novo, amarro, inicio a carreira, faço a carreira, chega aqui, eu arremato e assim eu vou fazendo. Então, esse aqui é o tapetinho do pé do vaso e embaixo dele o tapete da pia, tá? Pra tá fazendo o jogo de banheiro no azul. Como eu falei pra vocês, vai ser uma mega produção que vai vir aí na sequência, então o que que eu vou estar fazendo? Eu vou pegar um cone de barbante azul, por exemplo, e vou fazer o bico de acabamento no jogo de banheiro azul, que é esse aqui. Claro que vai sobrar barbante, né? Mas a gente vai estar trabalhando aí, guardando a sobrinha já para uma próxima produção. E depois, da mesma forma, com todos os outros jogos, né, que eu mostrei para vocês. Eu vou estar pegando um cone de barbante rosa, vou trabalhar com ele. Depois, finalizando, eu pego um amarelo e assim sucessivamente até finalizar todos esses jogos aqui com o bico de acabamento, deixar eles prontinhos aí pra tá colocando na pronta entrega, tá? Então, essa aqui foi a minha produção.
Quero deixar claro para vocês que isso aqui não foi feito em apenas um dia, tá? Afinal de contas, foi gasto um big cone de barbante. Eu trabalhei aproximadamente 3 dias para estar fazendo essas bases aqui que eu tô mostrando para vocês. E só a título de curiosidade, tá? Deu um total aqui de 13 peças, tá? Então, com um big cone, fazendo dessa forma, usando o square de outra cor, né? Que eu já tinha pronto, como eu mostrei pra vocês. Somente para fazer as bases, sem o bico de acabamento, deu para fazer 13 peças, tá? Base para 13 peças. Então, na sequência aí, eu vou estar finalizando 13 peças, né? Fazendo o bico de outra cor, da corzinha que combine aqui com o miolinho da flor, né? Como eu falei pra vocês, eu ia estar passando valores, tá? Eu paguei R$46 nesse big cone cru, tá? Então, deu um rendimento bem bacana, assim, eu consegui ele num preço bom, né? Paguei um preço bacana, R$46, e em um big cone de 1,8 kg, ele é numeração 6, tá? E teve o rendimento ali de 13 bases. Como eu falei, é só a título de curiosidade, porque as bases foram feitas de forma diferente, né? Teve o porta-papel higiênico, que a gente sabe que gasta um pouco menos. Teve tapete do pé do vaso, que gasta uma média de 120 gramas. Teve tapete da pia, que consome aí aproximadamente 180 gramas, o tapete da pia para estar fazendo. Todos esses pesos que eu tô passando para vocês foi do barbante número 6 com agulha para crochê de 4 milímetros, tá? E fazendo somente as bases já com o desconto da flor. Então, assim, cada florzinha, como eu falei, gasta uma média aí de 10, 12 gramas. E aí, descontando as flores para fazer o tapete do pé do vaso e a tampa do vaso, aproximadamente aí 120 gramas de barbante cru. E para fazer o tapete da pia, aproximadamente 180 gramas aí do barbante cru, tá? Então, é só a título de curiosidade mesmo, caso vocês queiram estar fazendo, já vai saber que o rendimento é bem bacana, tá? Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vlog aqui, ficou bem detalhadinho, né? Quem chegou até o final aqui, faz favor pra mim, deixa um emoji de coraçãozinho nos comentários, que eu quero saber quem é que veio comigo até o finalzinho desse vlog aqui, quem que me acompanhou durante essa linda produção aqui. Na sequência, vocês vão estar vendo eu finalizando esses jogos de banheiro, tá? Então, eu vou estar fazendo os bicos de acabamento e vou estar trazendo pra vocês aqui, também compartilhando a produção já finalizada. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrando por aqui, agradecendo aí a companhia de vocês até o finalzinho. Espero que tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!